Queridos, hoje, a segunda aula, o pastor Sérgio está ministrando sobre divórcio. Né? A gente fez uma troca, né? Ele vai estar ministrando na próxima semana, ele está viajando, ele é a pastora Paula, e eu vou ministrar apenas essa lição sobre o propósito de Deus no casamento. Era eu e a Irani, né? A Irani vai estar ali ajudando, tá? Lição 3, o propósito de Deus para o casamento. Eu coloquei os slides também lá no grupo, se você quiser depois acompanhar, você acompanha, tá bom? Ok. Quem cumpriu a tarefa da semana passada aí? Levanta a mão. Ixi, nem 10% da turma. 2, 3, poucos cumpriram, lá atrás também, alguns. Alguém quer compartilhar aqui bem rapidinho sobre a tarefa da lição passada? Alguém quer compartilhar? Clebes? Vem cá, Clebes, compartilha aqui para nós, Clebes e Adriana. Vem cá rapidinho. Corre aqui. É o quê? Não, vem, Clebes. Tu fez, Clebes, alguém aqui para compartilhar bem rápido, senão a gente não tem tempo. Pronto. Tiago, pronto, o Tiago e a Topázio. Vem os dois, então? Os dois. O Tiago vai compartilhar, tá? E a Topázio. Eu vou falar o que eu fiz. Paz. Ela vai falar o que eu fiz e eu vou falar o que ela fez. Ele tinha dois negócios que esse ano, o mesmo dia a gente estava comemorando 14 anos junto e era também cumprir a ordem que tinha feito, né? Então tinha 2 quesitos para ele fazer. Ele fez duas coisas. Ele me deu um presente surpresa, que eu tinha ido na loja, e ele acabou tirando foto do presente, eu não vi, ele me deu de surpresa. E me levou para jantar também, só nós dois, sem as meninas. Amém. Ela fez um jantar para a gente, uma noite de filmes, que é algo que eu gosto muito, e ela me surpreendeu, porque nossa rotina não estava deixando nós fazermos isso, e ela acabou fazendo isso para poder me ajudar, me agradar. Amém. Amém, né? Então, se você fez a sua tarefa, amém. Se não fez, você está em falta, viu? Vai acumular agora a segunda tarefa, tá? Gente, antes que eu esqueça, no final de cada lição, se você viu a apostila, tem uma tarefa lá. A gente não vai cobrar a tarefa, tá? Mas é importante que você faça. A gente está vendo uma maneira de colocar aquelas tarefas no aplicativo da igreja. Então, aguarde aí. Mas enquanto a gente não coloca, se você puder fazer, é muito interessante para que esse curso possa ter uma eficácia maior no seu casamento. Ok? Bem, a lição, a tarefa dessa semana, já que a gente vai falar sobre o propósito de Deus para o casamento. Deus tem um propósito no casamento. Amém? Deus tem um propósito. Lição 3. Tá? Deus tem um propósito para o nosso casamento. Eu já ouvi vários casais dizerem que casaram com uma pessoa errada. Eu acho que aqui vocês já ouviram, e alguns aqui até já pensaram, estão pensando isso. É normal a gente pensar isso numa época de crise, de conflitos, de dificuldades, né? E às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu casei com uma pessoa errada? Deus tinha outra pessoa para mim? Mas, queridos, eu digo com toda certeza, a pessoa que você casou diante de Deus é a pessoa que Deus preparou para você. O homem que você casou, a mulher que você casou, porque todo casamento entre um homem e uma mulher tem a bênção de Deus. Não há bênção do Senhor no casamento de pessoas do mesmo sexo. Não há bênção do Senhor. Mas sexos opostos, homem e mulher, há bênção do Senhor. Porque a Bíblia diz, o homem se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, a bênção do Senhor. Seja a pessoa católica, evangélica, sem religião, ela casou. Então, o casamento é abençoado por Deus. Então, não tem esse negócio de você casar, depois descobriu outra pessoa, né? Que aquela pessoa era certa. Isso é ignorância, imaturidade, né? É cilada do diabo para a sua vida. Porque a bênção do Senhor está no casamento, né? Na relação conjugal. Deus é quem criou. Então,
se Deus uniu você a uma pessoa, uma mulher que talvez não seja do seu perfil, Deus tem um propósito. Por exemplo, eu vejo muito propósito no nosso casamento, né? E um deles é a gente amadurecer, é a gente né, a Bíblia fala que o ferro com ferro se afia, né? É a gente se afiar, como a gente cresce, como a gente aprende, né? Como a gente vê o que a gente não via, porque a gente sozinho, a gente não vê os defeitos da gente. É o cônjuge que vê, né? Quem sabe quem é o homem é a mulher. Por exemplo, quem sabe quem eu sou é a Irani. Quem sabe quem ela é, sou eu. Quem sabe quem é a pastora Sueli é o pastor Corifeu, e vice-versa. Porque a gente está convivendo junto, a gente está se afiando. Então, Deus tem propósito no casamento. Deus tem um propósito, além de nos aperfeiçoar, glorificar o nome dEle na nossa relação. Então, há um propósito de Deus no casamento. Então, a tarefa da semana é a seguinte, eu vou tentar resumir aqui, tentar para vocês entenderem, depois eu resumo lá no grupo. Você vai ou escrever para o seu cônjuge, a mulher para o marido para a mulher, o que você descobriu do propósito de Deus no seu casamento. O tanto que você cresceu, que você aprendeu. Por que você acredita que o seu casamento tem um propósito? O que você aprendeu? Onde é que você cresceu? Ok? Entenderam? Então, o homem, você escreve ou então fala. Tá? O que você aprendeu? Como é que... o que é que Deus fez no seu casamento através do seu cônjuge na sua vida? Tá certo? Eu sei que vieram os perrengues, os problemas, tribulações, os conflitos. Todo casamento tem conflito. Até o de Adão e Eva teve, né? Então, todos os casamentos têm conflitos, porque a gente está crescendo, a gente está se afiando, a gente está caminhando junto para aprender um com o outro. Então, a gente cresce. E é na prova, nas aflições, que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente serve melhor a Deus. Então, você vai pensar, né, vai escrever ou falar o que foi que você aprendeu, que área você cresceu no casamento por causa da sua esposa, por causa do seu marido. Amém? Então tá. Aí na próxima semana eu vou chamar uma pessoa aqui do público aqui, tá? Fulano, Jéssica, vem aqui. Irmã Francisca, venha testemunhar aqui. Então, cumpra a sua tarefa, viu? Para não passar vergonha aqui na próxima terça-feira, tá? Não, brincadeira, ninguém vai passar vergonha não, porque senão os irmãos que não fizerem nem vêm, né? Amém. Queridos, então, o propósito de Deus para o casamento, tá? Se alguém quiser acompanhar, está lá na apostila, na página, lição 3. O casamento não é algo cuja origem é acidental, ou seja, você não casou por acidente. Antes ele nasceu no coração de quem? É uma invenção divina. Então, o casamento é uma invenção divina. Evidentemente, o casamento é algo humano, mas é ideia de Deus, não do homem. Quando o Senhor criou o homem, Ele já tinha em si mesmo esse conceito. Então, quando Deus criou o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, no plano de Deus, já havia o alvo de Deus, o plano de Deus de criar uma mulher. Porque Deus tinha um projeto para o homem e para a mulher. Deus tinha um projeto para a família. Então, o casamento não é algo acidental, não é algo que aconteceu de forma aleatória. Pelo contrário, tem um propósito. Afinal, tudo que Deus criou tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E há uma versão que diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, Deus tem propósitos na nossa vida, como homem, como mulher, como seres humanos. Então, esse propósito é cumprido também, em especial a partir do casamento. E é muito interessante. Uma pessoa casada, ela pensa completamente diferente de uma pessoa solteira. Sim ou não? Uma pessoa que tem filhos pensa completamente diferente de quem não tem filhos. Sim ou não? Então, é crescimento, é maturidade. Eu vejo muitos exemplos, né, de homens, por exemplo, o Yuri, né, gosta de correr um pouquinho viajando, né? E depois que a Ayla nasceu, o pé já diminuiu no acelerador, porque a gente tem família agora, esposa, filho. Então, a gente tem mais responsabilidade.
Então, o casamento não é aleatório. Deus criou o casamento. E outra coisa, o casamento não é maldição para o homem, é bênção para o homem e para a mulher. O casamento não é prisão. O casamento é liberdade em Jesus. Porque todos esses conceitos a gente ouve aí fora, né? Se casamento fosse bom, tem até aquela música, né? Não precisava de testemunha, que é essa música bem antiga. Para que padre, para que juiz, né? Essa aí é lá do tempo do Ronca, né? Minha mãe cantava lá em Pernambuco. Verdade. Então, assim, tem muitas frases sobre casamento que a gente vai aprendendo e a gente vai repetindo essas coisas. E não são palavras abençoadoras, são palavras de maldição, né? Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. E aí uma série de outras palavras que acabam sendo maldição para nós. Mas tudo que Deus criou é bom. A Bíblia diz, Deus viu tudo o que havia criado, e eis que era muito bom, não só bom, muito bom. Só tem uma coisa que Deus criou que não era bom, que era que o homem esteja só. Não é bom. Então esse é o primeiro não é bom de Deus, foi quando viu Adão sozinho. Mas interessante que Adão não estava só. Adão não tinha Deus, a presença de Deus todos os dias, mas mesmo assim ele estava só, porque não tinha o outro igual a ele. Não tinha outra pessoa que parecesse com ele. Então, por isso que Adão estava só. E Deus mesmo reconheceu a solidão de Adão. Um segundo conceito que a gente vai ver aqui é sobre a imagem de Deus. A imagem de Deus não é propriamente o homem. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Só que se a gente se aprofundar um pouquinho na palavra, a gente vai ver que a imagem de Deus não é só o homem. A imagem de Deus é a família. É o homem e a mulher. Quando o Senhor foi criar o homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora veja só, Deus diz façamos o homem. A palavra que aparece ali é a palavra, Deus no plural, é Elohim, né? É Elohim. Ou seja, é uma palavra que traduz as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, só Deus, mas no conselho da divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus é um e é plural. Assim, quando Deus fez o homem à sua imagem, Ele o fez macho e fêmea. Nem o homem nem a mulher são completos em si mesmos, mas somente um casal pode expressar a imagem de um Deus que subsiste na forma plural. Na mente de Deus, o homem é o homem e sua mulher. A imagem de Deus não é o homem só, apenas, e a mulher só apenas. A imagem de Deus é o reflexo da família. Por que é que Satanás tentou e tenta, de fato, de todas as formas, destruir a família? Porque a família traduz, expressa, manifesta Deus à sociedade. É o marido, a mulher e os filhos. É o casal, a família, que expressa a glória de Deus, a imagem de Deus. Na verdade, Deus, tudo que Deus faz é em comunidade. A igreja é uma comunidade. Não há igreja de pessoas solitárias. Não existe igreja de pessoas só. Eu vou ser evangélico ou católico ou cristão em casa. Não é igreja. É uma pessoa individualmente. Mas igreja também não é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas com um propósito. Então, a família, quando cumpre o seu propósito diante de Deus, ela expressa a imagem e a glória de Deus. E hoje, queridos, há um investimento muito grande de Satanás na nossa família. Muito grande. Muito grande. A gente não tem nem a dimensão de o tanto que esse conceito está bagunçado, né? O divórcio, o adultério, a traição, a relação a três, que não é Deus, né? E tantos conceitos humanos que têm invadido as nossas casas. Os evangélicos também, né? Hoje há uma estatística que diz que há tantas pessoas divorciadas, tanto na igreja como fora da igreja, a porcentagem é a mesma, porque nós não levamos a sério o projeto de Deus, que Deus tem um propósito na nossa casa, na nossa família. Então a família expressa a imagem de Deus, e isso é pouco? Não, né? Isso não é pouco. As pessoas precisam conhecer a Deus através da nossa expressão, da expressão da família, a imagem de Deus, a expressão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Um terceiro conceito que a gente também vai trabalhar é que a família foi concebida quando? Antes ou depois do pecado? Antes do pecado. Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e habitai-a, e sujeitai-a. A ordem de Deus foi antes do pecado. Antes de Adão e Eva comerem, provar o fruto proibido, desobedecerem a Deus, a ideia de Deus era fazer uma família perfeita, que refletisse a sua glória na terra, né? Então, antes que o pecado entrasse no mundo, o casamento e a família já existiam, não só no projeto de Deus, mas já havia sido criada. Após a entrada do pecado, o casamento tornou-se um problema tal que às vezes pensamos que é melhor não se casar. Lá em Mateus 19, né, os discípulos trazem essa questão para Jesus. Se é assim, a atitude do homem em relação à mulher, é melhor não casar. Então, tantos problemas que a família gerou por causa do pecado, que muita gente não quer casar, cumprir o propósito de Deus, porque casamento é um problema, né? O casamento está cheio de conceitos errôneos. Lembre-se, no entanto, que o pecado não anula o casamento. E graças a Deus, a redenção é capaz de restaurar não apenas indivíduos, mas também famílias, a concepção original de Deus. Então, o projeto de Deus é trazer de volta, através de Jesus, o propósito original de Deus para cada família. Veja que quando Paulo está lá na prisão, aquele carcereiro que se converte lá em Filipos, né? Ele pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e acrescenta: será salvo tu e tua casa, porque o propósito de Deus é alcançar a família, os filhos. Pedro diz lá em Atos capítulo 2, que os filhos são santos por causa dos pais. Ou seja, Deus alcança os filhos através dos pais. Então, Deus tem um projeto para a família toda. Os pais alcançam os filhos, né? E os filhos também alcançam os pais. Também a via é de mão dupla. Então, queridos, por causa do pecado, né? O pecado não anula o casamento. O pecado não anulou o projeto de Deus. Deus tem solução, que é Jesus Cristo na família. Na verdade, a família precisa de Deus, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho lá num casamento. Então, Jesus honrou o casamento. Deus honra o casamento. E outra coisa, é tão bom casar. A gente cresce casando, a gente cresce financeiramente, a gente cresce emocionalmente, a gente cresce como seres humanos. Então, não permita que Satanás, né, coloque na sua cabeça, se já colocou, repreenda o pensamento em nome de Jesus, que casamento não é bom. Pelo contrário, é projeto de Deus, e tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, se a gente está passando conflitos, faz parte da vida, queridos, faz parte, né? A gente não pode anular aquilo que Deus criou por causa de um conflito. Os conflitos se resolvem. A gente chega a um ponto, né? A um ponto de unidade. Um outro conceito é a base da operação de Deus, né? A base da operação de Deus. Como é que Deus opera na terra? Muitos pensam que o indivíduo é a unidade básica da operação de Deus. Deus quer usar você, e a gente vai individualizando as coisas, né? Mas é engano, a família é a unidade básica do mover de Deus. É por essa razão que Satanás se esforça ao máximo para destruir o casamento, não apenas indivíduos, mas a família. Ou seja, é interessante que o projeto de Deus é usar a família em unidade para cumprir um propósito. É o que a teologia chama de sinergia, né? Sinergia é um projeto cumprido a partir de um agrupamento de pessoas que tem o mesmo propósito. É quando 2 é diferente de 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, mas no casamento é mais que 2. É um projeto, é um propósito, é uma base de operação de Deus. É algo muito mais bombástico do que 2 pessoas, né? Por exemplo, Jesus fala que quando o homem se une a uma mulher, se torna os 2 uma só carne. Então, o que eles podem fazer juntos é muito maior do que 2 pessoas separadas poderiam fazer. A sinergia. Deus usa a família para cumprir um propósito. A concepção de Deus é a família e não apenas um homem. Um homem sozinho nunca poderia cumprir o seu propósito. Por isso, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras,
Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, porque assim ele não poderia cumprir o propósito eterno de Deus. Na verdade, o maior propósito de Deus é que as nações conheçam a Jesus Cristo, é que as pessoas conheçam Jesus, é que as pessoas se rendam a Jesus, e a família é esse núcleo de Deus, para proclamar o Evangelho. Então, que a nossa perspectiva mude em nome de Jesus, a partir de hoje aqui, né? Que Deus não quer usar só o homem, só a mulher, Ele quer usar a família, para glorificar o nome dEle na terra, aleluia. É por isso que Salomão diz no Salmo 127, que os filhos são flechas na mão do valente, porque são lançados às nações. Então, e outra coisa tão interessante, né? Quando os filhos são criados no Evangelho, na palavra, eles podem até, por um tempo, andar longe de Deus, mas Deus vai cumprir o propósito da vida deles. A semente foi plantada no coração, né? E Salomão diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não vai se desviar dele. Então, é um projeto de Deus, é um propósito do Senhor. Então, Deus não quer que nós andemos sozinhos, cumpramos a missão que Deus tem para nós sozinhos. Deus tem propósito para o casal. Amém? Glória a Deus, para os filhos. Uma outra questão, a lição é bem grande, eu vou estar passando aqui bem rapidinho, né? Deus criou para o homem uma mulher idônea, né? Deus mandou que Adão colocasse nome nos animais, para que ele percebesse que animal algum poderia ser seu complemento. Era como se Adão dissesse: eles não se parecem comigo, como posso tê-los como companheiros? Então Deus traz para Adão uma mulher idônea, que quer dizer adequada, à altura, do mesmo tipo, algo que se pode usar para complementar, apropriada, da mesma natureza. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, ele não está estabelecendo na família que o homem é maior que a mulher, e nem que a mulher é maior que o homem, né? Deus criou o homem e fez a mulher para complementar o homem, alguém da mesma natureza que ele, para que a completasse. Essa questão, né, de que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né, não está na Bíblia isso, né? Algumas pessoas dizem que está, né? Mas não está na Bíblia. Isso aí é conversa mesmo, é ditado popular. Porque a mulher não está atrás do homem, e nem pode estar atrás, ela precisa estar do lado. Ela é complemento, ela é adequada, né? Ela é apropriada, da mesma natureza, para que possa andar juntos, ombrear, né? na mesma tarefa, na mesma missão, no mesmo projeto de Deus, no mesmo propósito. Não é que um vai por aqui e outro vai por lá. Esse é um dos motivos pelos quais os casamentos não rompem, porque eles não têm unidade de propósito. A pastora Paula até citou na aula passada a palavra do pastor Cláudio Duarte, né? Brincadeira dele, né? Mas se você é crente, casa com crente, né? Se é católico, casa com católico. Se é espírita, casa com espírita. Tem uma lógica nessa fala do pastor Cláudio Duarte, né? Porque tem que haver um propósito. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, né? Que comunhão tem entre a luz e as trevas, entre o crente e o fiel e o infiel. Então, já que a gente vai andar junto, a gente tem que ter propósito. Então, casamento tem que ter propósito, tem que ter unidade, tem que cumprir um propósito de Deus. E essa aula de hoje, ela nos faz assim acordar para que a gente possa manifestar, e as nossas orações, a gente pedir a Deus, que Deus manifeste o propósito dele no nosso casamento, em nome de Jesus. Se você é casado, né, tem a sua esposa, seu marido, peça para o Senhor cumprir o propósito dele na vida de vocês dois, na família de vocês, que é um projeto de Deus. Esse projeto não pode faltar, não pode falhar. Ele precisa ser cumprido no coração, na mente, né? Eu estava lembrando aqui de uma piada, não vou contar porque eu não sei dela toda, né? É o cara que queria, mais ou menos, né? Um empresário deu uma grande festa numa ilha, e aí disse: olha, eu vou, a ilha ao redor, na ilha, na piscina, sei lá, uma ilha pequena ao redor de água, estava cheio de jacarés, né? Ele falou: eu vou dar 2 milhões para quem nadar aqui bem rápido e chegar do outro lado. Aí ninguém queria, né? Ninguém queria. Aí de repente o cara pulou na água e saiu nadando, chegou lá, aí chegou
lá na frente, conseguiu escapar dos jacarés. E aí todo mundo fez uma festa. Pai, você foi corajoso e tal. Aí ele fala, rapaz, eu não sei quem me empurrou. Aí lá no vídeo a mulher deu empurrãozinho nele. Tá? Né? Aí, de onde nasceu aquela frase, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Mas não é verdade, queridos. A mulher não está atrás, a mulher está do lado, né? Não sei se deu para entender, mas é uma brincadeirinha. Amém. Então, Deus criou a mulher para ser companheira. Nós precisamos ter cuidado como exercemos a nossa liderança, né? Porque muitas vezes na família a mulher tem um temperamento mais forte do que o homem. Então ela acaba tomando as decisões no lar. E muitas vezes o homem tem um temperamento mais forte que a mulher e ele acaba mandando. Ou seja, ele assume não a liderança, mas ele é tipo um ditador, um dominador, né? Então, as duas propostas estão erradas. É preciso andar em harmonia, né? Lógico que Deus mandou que o homem lidere o seu lar. Mas como é que Jesus lidera a igreja? Uma palavrinha lá. Em amor, né? Então, Jesus lidera a igreja em amor. Jesus é o líder perfeito. Jesus não é um carrasco, não é um ditador, né? Não é uma pessoa autoritária que manda e acabou. Não, Jesus é um líder perfeito. Então, o homem precisa rever o seu papel na sua família. E a esposa não pode também tirar do marido a sua liderança no lar. Porque a gente vê muito isso, né? Que a mulher manda. Aqui mesmo na igreja. Né? A gente visita tal, e um ou outro a gente conhece o perfil. A mulher tem um temperamento mais forte, ela acaba mandando mesmo. E o homem submete a mulher. É um casamento que está fora do propósito de Deus. Está fora do propósito. O homem precisa exercer a autoridade no lar, liderança, mas a autoridade de Deus. Né? E juntamente com a sua esposa, lógico, tudo a gente conversa. Mas a responsabilidade é do homem, a liderança é do homem. Né? Como o pastor lidera a igreja, como Jesus lidera o seu corpo. Então, em harmonia. Ok? Então, tenha muito cuidado com isso, porque existem famílias matriarcais. E é uma maldição de Deus em famílias matriarcais. É uma maldição, eu conheço algumas famílias, né, onde as mulheres exercem papel de liderança no lar. E o homem acaba entregando isso para a esposa. Não é plano de Deus. A gente precisa ajustar a nossa família aos princípios da palavra de Deus. Então, se você é mulher e tem um temperamento mais forte que o homem, ajude o seu esposo a liderar a sua casa. O que é que a mulher sábia faz? A mulher sábia edifica a sua casa. E o que é que a mulher tola faz? Com as próprias mãos, destrói o seu lar. Então, muitas vezes, as mulheres têm perdido aquela sabedoria, né, e troca ali as funções, atropela as funções no lar e acaba atraindo maldição para a sua casa, para a sua família. Então, liderar a família é do homem, mas juntamente como Jesus liderou a sua igreja, porque ambos são projeto de Deus, o homem e a sua mulher, e devem viver em harmonia. Um outro ponto também do material, da apostila, é sobre o ingrediente indispensável do casamento. Quem é? A família possui uma terceira pessoa, o Senhor, né? Todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter comunhão com Adão e Eva. Deus não era apenas o criador da família, mas um de seus membros. Na verdade, ele era o Senhor da família. Ele criou o homem, criou a mulher, deu a ordem, cresçam e se multipliquem, e todos os dias Deus visitava Adão e Eva, e Deus tinha comunhão com Adão e Eva. Deus tinha relacionamento com o homem e a mulher, o homem e a mulher tinham relacionamento com Deus. O que é que Salomão diz no Salmo 127, verso 1? Se alguém lê aí, por favor, abra a sua Bíblia e lê esse texto. Aliás, 1 e 2, Salmo 127, 1 e 2. Se alguém achar primeiro aí, já pode ler, tá? Eu estou aqui abrindo também a Bíblia. Salmo 127, 1 e 2. Pode levantar e ler bem alto. Pode, para a gente dinamizar um pouquinho aqui. Fique em pé, quem for ler, bem alto.
Lê o 3 também, Emílio, por favor. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu creio, queridos, que nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa família, dentro da nossa casa, permitir que o Senhor opere, que Ele dirige, que Ele cumpra o propósito dEle, que Ele faça diferença no lar, ajustar a nossa casa para que o Espírito Santo possa vir e morar no casamento mesmo. Só que o Espírito Santo é sensível, a gente precisa dar lugar para Ele na nossa família. A Bíblia diz que quando nós, o homem e a mulher, não tem um relacionamento íntegro, devido, com os padrões de Deus, as nossas orações são impedidas. Veja quão importante é viver a vida do lar de acordo com os princípios de Deus, porque se a gente não vive, Deus não escuta a nossa oração. A gente fala, e a oração não passa do telhado da casa, porque Deus não está presente ali. Tem coisas que precisam ser ajustadas, né? Na relação sexual, precisa ajustar a relação sexual, precisa ajustar a relação emocional, o diálogo financeiro também, que é um grande problema para o lar. Vocês acreditam que tem casais cristãos onde o dinheiro dele é dele e o dela é dela? Irmãos, eu fiquei admirado, surpreso com isso. Né, tem cristãos, né, que eu trabalho, ganho o meu dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. E a mulher fala, o meu dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. Mas eles são uma só carne. Então vejam como as coisas estão desalinhadas. Como é que Deus pode reinar nessa família? Onde os projetos dele não são cumpridos, o dinheiro é dos dois. Eles são um só. Sim ou não? Amém ou não amém? Queridos, a gente precisa andar em harmonia, em acordo. A Bíblia diz, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nunca. Um rei dividido contra si mesmo, pouco tempo ele rui, porque ele não tem harmonia, não tem unidade. Então tem tanta coisa que a gente precisa ajustar para que Deus reine na família, para que Ele seja o Senhor da família, para que a palavra dEle seja honrada e respeitada. Então, tantas coisas, às vezes as brigas, né? A gente ofende com as palavras, especialmente os homens. Ofendemos as mulheres com as palavras ásperas. E as mulheres não esquecem isso. Né? Elas guardam, porque a ofensa, especialmente do marido, é grande. Né? O marido é o companheiro, é o homem, é o pai, né? É aquele que é honrado em casa, é o provedor da família, é aquele que traz segurança, provisão para casa. Então, quando o marido diz, né, nas discussões, uma palavra dura, uma palavra agressiva, isso é tomado pela mulher de uma forma que o homem nem sonha. As palavras têm poder, né? E Tiago diz, né, Tiago capítulo 3, que as palavras têm poder, especialmente as palavras do marido, do homem para o filho, para a mulher. Então a gente precisa ajustar a nossa convivência no lar, para que Deus escuta as orações. Às vezes a gente está aí orando há anos e Deus não escuta, porque tem coisa para se resolver em casa. Amém? Amém ou não amém? Pessoal lá de trás. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ajuste o seu casamento. Pense, né? O que é que está faltando? O que é que você pode mudar? Não diga assim, o que é que meu cônjuge pode mudar, mas o que eu posso mudar no meu casamento. Porque geralmente a gente pensa no outro, né? Mas pense em você, o que é que eu como marido posso mudar? O que é que eu como mulher posso mudar para ser melhor? Deus me faz um marido melhor. Deus me faz uma esposa melhor em nome de Jesus. Me faz uma pessoa melhor, um filho melhor. Já que a gente tem jovens também aqui, todos nós somos filhos. Mas a gente está falando de casais, né? Então peça isso para o Senhor e peça para Deus discernimento para descobrir o que é que está faltando. Davi diz... Pois não. O outro mudar, mas nunca que pede a Deus, Senhor, me mude, mas sempre a oração é, Senhor, muda o meu marido. E o marido, Senhor, muda a minha esposa. Essa é a dificuldade dentro do casamento, né?
Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, permita que o Senhor seja o Senhor do seu casamento, da sua família. Amém? Glória a Deus. A unidade do casamento. Por isso, deixará o homem, Gênesis 2, 24 e 25, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse deixar, ele precisa cumprir esses 5 requisitos, né? Aliás, esse versículo, Gênesis 2, 24 e 25. Deixar, intimidade, segurança, compromisso e unidade. Então, tem 5 conceitos aí nessa palavra, Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. E isso é a palavra de Deus. Veja que a instrução de Deus para o marido e para a mulher. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, primeiro conceito é o conceito de deixar. Deixar em 3 sentidos. Diga comigo. Financeiro, geográfico, emocional. Eu vou dizer, você repete. Financeiro, geográfico e emocional. Então, deixar financeiro, quando a gente casa, primeiro a gente deixa financeiramente os pais. Ou seja, a gente dependia financeiramente dos pais, mas a partir do momento que a gente casou, a gente não depende mais financeiramente dos pais. Amém? O pai pode ser rico, o pai pode ser milionário, a mãe pode ser rica, mas eu preciso me desvincular financeiramente da minha família. Eu criei uma outra família, eu casei com uma mulher, com um homem, né, com meu cônjuge, e agora eu saio, eu abandono financeiramente os meus pais, e eu vou agora viver a partir das nossas finanças. Irmãos, é fácil? Muito difícil, né? Nós nunca passamos fome, mas comemos muito cuscuz com salsicha, viu? Muito. Porque salsicha era muito barata, e ainda hoje é. E cuscuz também. Os nossos filhos comeram muito cuscuz, é por isso que são tudo gordo hoje. Muito cuscuz com salsicha, viu? Porque a gente vive aqui no paraíso, que a gente come. Mas teve anos da nossa vida que não foi assim. Né? Que a gente queria comer carne, mas não tinha dinheiro para comprar carne. Né? Nem frango, que é barato no Ceará. Salsicha, e isso foi muito tempo. A gente trabalhava o dia todo, e estudava, trabalhava, foram anos difíceis, mas faz parte, porque o casal tem que aprender com o sofrimento. O problema é que as pessoas não querem sofrer hoje, elas querem casar com carro, com casa, com um monte de coisa, elas não querem lutar juntas para conquistar as coisas. Hã? Lua de mel lá no exterior, né? A nossa lua de mel, eu casei com R$5 no bolso, ainda lembro, 5. Eu ganhei paletó, ganhei lua de mel, ganhei a viagem, ganhei as compras da lua de mel, ganhei o apartamento que a gente ficou, ganhei tudo, não tinha dinheiro. Deus proveu, né? Deus abriu as portas. Hoje a gente quer casar com tudo. A gente casou, a gente tinha um guarda-roupa de solteiro que eu tinha comprado, tinha um fogão industrial que era da igreja, a gente morava na casa pastoral, tinha uma cama, né? Uma geladeira que meu sogro deu, só, né? A gente não tinha casa, a gente comprou a casa há pouco tempo atrás, a gente não tinha casa, mas Deus proveu tudo, a gente está aqui, ninguém morreu, né? Estamos vivos aqui e saudáveis, graças a Deus, mas a gente precisa levar esse princípio a sério, deixar financeiramente os pais. Os pais podem ajudar? Pode, mas a gente não pode depender disso, porque quando a gente depende financeiramente dos pais, o que é que os pais se sentem com o direito de interferir no casamento, interferir na relação, né? E o problema do casal é do casal, eles têm que resolver. Então, Deus é sábio, essa palavra aqui é de Deus, né? Outro deixar geográfico, isso aqui é muito claro, né?
cada macaco no seu galho. Morar perto, no fundo da casa da sogra. Morar do lado da sogra, uma casa emprestada pela sogra. Irmãos, é complicado. É muito difícil, é furado, é um barco furado. Né? E, queridos, porque Deus é sábio, deixa geograficamente. Deixa seu pai, sua mãe, né? Vai para outro lugar. Gera independência, sofre lá, mas você vai vencer em nome de Jesus. Hã? 1000 vezes uma kitnet do que um palácio, porque você vai construir agora a sua vida com o seu esposo, com a sua mulher. E é bom porque você vai construir do zero. Meu pai não deixou nem R$1 de herança, viu? O pai da Irani também morreu, não deixou R$1 de herança. R$500 ainda deixou. Deixou R$500 ainda. Então, tudo que a gente tem, a gente construiu juntos. 33 anos de casado, a gente construiu juntos. E a gente não tem nada, viu? Mas o nada a gente construiu juntos também. Glória a Deus. Mas a gente tem que ir para a luta, porque é a luta que forja o nosso caráter. Coisas fáceis não fazem homens fáceis, né? Homens fortes. Há coisas difíceis que fazem homens e mulheres fortes. Então, deixar geográfico, deixa, né? E o outro deixar emocional, é o apego, né? Que tem mulher que casa, mas não se desliga emocionalmente da família. Homem que casa não se desliga, ainda é criança. É dependente da mãe, dependente do pai, né? Você não cozinha igual minha mãe, né? Queridos, a gente viu, isso tem muitos problemas do casamento, é dependência emocional dos pais. É comida, é a forma que a mãe passava a roupa, a mulher não passa do mesmo jeito. A forma como a mãe lavava a roupa, a mulher não lava a roupa também do mesmo jeito. Isso tudo vai criando conflitos no casamento, porque não houve o deixar. A gente acompanhou há muitos anos atrás um casal lá em Santana do Araguaia, não lembro. O cara casou, mas o marido era menino, meu Deus, menino mesmo. E a mulher cobrava uma postura de homem. Né? O cara casa, o cara tem que ser homem. Né? Tem que ser homem com H, homem de verdade. E não menino, né? E mulher de verdade também, não adolescente Patricinha, Mauricinho, né? A Irani não se aguenta não, ela quer falar. Não, é porque essa é para as mulheres, gente. Eu sempre falo, o homem casa com uma mulher. Ele não casa com menina, entendeu? E do mesmo jeito, a mulher casa com um homem. Pode ter 18 anos. Ele tem que ser homem para começar a vida e lutar junto, fazer tudo junto, em nome de Jesus. Amém. Então, considere se deixar financeiro, geográfico e emocional. Né? Se tem alguém aqui, sei que aqui não tem ninguém, né? Mas se por acaso, alguém que não veio hoje aqui, né, que está ligado a esse deixar, seja geográfico, seja financeiro, seja emocional, é preciso reconsiderar, né? Porque é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma outra questão é o compromisso, né? O compromisso envolve relacionamento permanente, se une a apenas uma mulher e relacionamento exclusivo. Relacionamento permanente. O homem se unirá à sua mulher, antes de tudo, em um relacionamento permanente. O casamento é para toda a vida. Irmãos, é permanente. Não é enquanto durar o dinheiro, não é enquanto durar a paciência. Casamento é para sempre. Até que a morte o separe. É por isso que o alicerce do casamento não é o amor, viu? E nem o amor que eu digo a paixão. É o compromisso. Porque o casado, mesmo sem amor, ele assume o compromisso. Porque o amor é descoberto no dia a dia. Paixão é aquele negócio, né? Ela é bonita, tal, ele é bonito, ele é assim, ele é assado, é daquele jeito, Mas a beleza, irmãos, vai passar, ela vai ficar feia, ele vai ficar gordo, barrigudo, né? Todo homem, quando casa, fica barrigudo, menos o Tiago. Tiago tem barriga, Topázio? Não. Mas o resto... E o Eduardo também? Tem não? Ah, o Ronaldo não tem não também, Mas que o Ronaldo faz exercício. O Ramichel, acho que tem uma barriguinha ali. Tem umas barrigas por aí, né?
Eu, eu trouxe um presente para o pastor Corifeu, lá do Ceará. Uma camisa, homem sem barriga é homem sem história. O homem sem barriga e ser uma mulher valente é só um menino. Então, relacionamento permanente, é o compromisso, né? O compromisso. Queridos, e casamento é casamento. A gente casou, a gente casa para viver. A gente não casa para fazer uma experiência. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente separa. Não é, irmãos. Tem que ser. Tem que casar e casou, acabou. Né? Vai viver junto, irmão. Vai dar certo. Né? Tem as crises aí, tem as brigas, dificuldades, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, a coisa vai romper. Então, compromisso permanente. Vai se ajustando, né? Se une apenas uma mulher. É um relacionamento monogâmico. Deus não fez muitas Evas para Adão, mas apenas uma. Hoje, né, há toda uma investida nessa questão, né? Tem algumas culturas que a poligamia é algo natural naquela cultura, mas não para Deus, né? Apesar de Abraão ter tido 2 esposas, e tantos homens de Deus na Bíblia. Só que não há nenhum texto dizendo que Deus aprovou a união poligâmica. Nenhum texto na Bíblia diz que Deus aprova um casamento do homem com várias mulheres. Não há um texto sequer. O que o texto diz é que o homem se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. E serão os 2 uma só carne, não 3, nem 4, nem 5, mas 2 uma só carne. Então, relacionamento é apenas uma mulher. E relacionamento exclusivo. Ambos devem se guardar exclusivamente para o outro. Né? Esse conceito está tão... como é que diz, Erendir? Né? Ultrapassado. Mas a Bíblia é a Bíblia. Né? Se você não quer, é problema seu. Mas a Bíblia trata de exclusividade, tanto do homem como da mulher. Toda relação sexual fora do casamento é problemática, é amaldiçoada, traz problema, traz sofrimento. Toda relação sexual, além de ser pecado, né? E todo pecado traz o quê? Maldição, morte. Né? Porque a nossa cultura quer impor outros pensamentos, até pastores, né? Até pastores. Mas o evangelho que a gente conhece é esse aí, né? A gente se guardar de forma exclusiva. Um outro conceito do casamento, além de deixar e compromisso, é unidade. Não passei aqui. Passei só para mim. Unidade. O relacionamento de uma só carne, planejado por Deus, é o resultado de 2 pessoas se dando ativamente um para o outro. Os 2 foram criados para se completar e satisfazer um ao outro. Juntos se fortalecem mutuamente e criam uma unidade mais forte que cada um individualmente. Suas forças não só se somam, mas elas se multiplicam. Então, unidade não significa a perda de identidade. Os 2 vão só carne, a mulher permanece mulher, Irani. O homem permanece homem, Iranildo. Mas são uma só carne, não há perda de identidade. Cada um é cada um, porém, são a só carne. Não é uma anulação de um em função do outro. Isso é muito comum em casamentos. O marido, às vezes, é tão ciumento que ele quer que a mulher se anule, né? Deixa as amigas, deixa os amigos, deixa o trabalho, só viva só para ele. A mulher tem que se anular para viver para o homem. É antibíblico, é errôneo, se você é assim, precisa mudar hoje de posição, em nome de Jesus. Não é dominação do fraco pelo forte. A ideia de Deus é um complementando o outro, então isso é unidade. A gente pode explicar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só Deus, explicar para todo mundo entender? Não, a gente fala, mas a gente não explica, porque é mistério. Mesmo assim, Paulo fala em Efésios que é o mistério, o homem ou a mulher. Né? A unidade de um homem e de uma mulher, a gente não consegue explicar. A gente fala, mas não consegue explicar a união. E outra coisa que a pastora Paula falou semana passada, eu ia falar, mas não deu tempo, a questão do divórcio, né, que vai ser da aula que vem, a gente aqui não está criticando ninguém, eu sei que aqui tem pessoas divorciadas, casadas de novo, né, a gente não está criticando ninguém, só o conceito de Deus. Para Deus, o casamento, quando você se une à sua mulher, você se uniu a ela, para Deus, ela é a sua esposa. Se você separou, inclusive quem fala isso é o pastor Hernandes Dias Lopes, você separou e se uniu com outra mulher, diante de Deus,
A sua mulher é a primeira. E aí você separou novo, se uniu com outra. Você se uniu com várias mulheres, mas a esposa é o casamento que você casou primeiro na ideia de Deus. Porque o casamento, a única coisa que separa o casal é a morte, né? É a morte, de acordo com a palavra. E lá em Mateus 19, a questão do adultério, que a gente precisa conversar sobre isso. O pastor Sérgio vai falar sobre isso, né? Mas eu falo isso assim para dizer que casamento, irmãos, é sagrado. Inclusive, casamento para a Igreja Católica é um sacramento. Você já viu padre fazendo casamento fora da Igreja Católica? Eu descobri porque é que o povo chama pastor para fazer casamento, viu? E eu não vou mais, não. Eu só faço casamento membros da igreja que eu conheço, e foram os dois crentes de verdade. Irmãos, eu já tive tantas situações em casamento que nunca mais eu saio da minha casa para celebrar um casamento de pessoas que eu não sei quem é. Nunca mais. Eu só celebro casamento entre um crente, um homem e uma mulher da igreja que eu conheço que são crentes de verdade em Cristo. Gente, eu já passei cada uma. Uma delas eu vou dizer para vocês aqui. Um irmão pediu para fazer o casamento dos filhos, era parente lá. Pastor, vá lá, tá, foi lá ali na Marabá, o sindicato ali. Aí eu fui ler o manual, né, que tem um manual do casamento, aí como é que é o voto lá, né? Na hora do voto, né, fala que a mulher, eu submeto o meu marido, coisa assim. Aí eu fui falar para ela dizer isso, né, que ela se submetia ao esposo. Ela falou, o quê? Bem alto o microfone, o quê? Irmãos, isso deu tanto pano para a manga ali, né? Eu fui calmamente explicando a relação do marido com a mulher, a submissão bíblica e tal. Nunca mais eu celebro cerimônia de casamento de pessoas que eu não sei. Então, se você for me convidar para fazer um casamento do seu parente, amigo, então chama o pastor Corifeu, tá? Mas não me chame mais em nome de Jesus. Eu fui fazer celebrar outro casamento, irmãos, não casamento, era uma palhaçada. O pai do noivo queria entrar como dama espalhando rosa ali no casamento. Se vestir de mulher, imagine. Florista, pronto, florista. O pai do noivo queria entrar de florista no casamento. Então, em nome de Jesus, eu tomei essa decisão naquele dia, né? Nós não vamos mais. Casamento é sagrado, e as pessoas fazem do casamento bagunça, né? E aí chama o pastor, por quê? Porque o padre não sai da sua igreja para celebrar um casamento fora da igreja. Ele só celebra na igreja, porque casamento lá é sagrado, é um sacramento, como a ceia do Senhor. A ceia é um sacramento. Para os evangélicos, só há 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. Para os católicos, tem 7 sacramentos, dentre eles, o batismo, ceia, casamento, né? Mas eu acho interessante, porque o casamento é sagrado. Mas as pessoas bagunçam tanto, por isso que o negócio não dá certo. A pessoa casa hoje, amanhã está separando. E aí vem maldições para a família, né? Então, depois de velho, eu aprendi, né? Já tive muitas situações como essas aí, mas aprendi. Glória a Deus, né? Mas a gente tem que levar a sério o casamento. É para a gente rir mesmo, né? Eu sei que vocês riram aí, eu até ri também. Mas a gente precisa levar o casamento a sério. Um outro conceito, além de deixar compromisso e unidade, é intimidade. Intimidade em 3 níveis: espiritual, intelectual e emocional. A unidade do homem e da mulher se torna visível na intimidade. Essa intimidade acontecia em todos os aspectos. Sendo o homem um ser triuno, espírito, alma e corpo, a intimidade acontecia em todos esses níveis. Então, é uma intimidade no espírito, intimidade na alma, intimidade no corpo. Intimidade espiritual, eles tinham um só coração e uma mesma comunhão com Deus. Somente na presença de Deus eles poderiam ter essa unidade. Então, o espiritual casa com o espiritual. Então, como é que eu vou casar com alguém? Eu sou espiritual e caso com uma pessoa que não é espiritual. Eles não vão ter unidade espiritual. Unidade intelectual, intimidade intelectual, eles tinham o mesmo pensar e um único parecer. Filipenses 2 fala sobre isso, ou seja, eles têm o mesmo propósito. Intimidade emocional, nenhum deles se constrangia em expressar suas emoções livremente. Eles eram unidos, eles estavam nus e não se envergonhavam.
Então, esse estar nus, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, significa essa intimidade emocional. Eles se abrem um para o outro, eles não se constrangem. E uma outra palavrinha lá é a palavra segurança. Lembra lá de trás? Né? O deixar, intimidade, compromisso, unidade e segurança. A nudez possui um significado simbólico. Né? A ausência de roupa nos fala de quê? Transparência. Adão e Eva estavam nus, ou seja, eram transparentes um para com o outro. Nada tinham para esconder, nem do que se envergonhar. Eles só se envergonharam depois do pecado. Mas antes do pecado, eles não tinham nada de que se envergonhar. Eles tinham unidade, intimidade, segurança, um com o outro. Queridos, um casamento desse não tem como dar errado. Não tem como. Porque eles cumprem os padrões de Deus, os princípios de Deus estão estabelecidos nesse casamento. E para a gente ganhar tempo, eu quero terminar ainda hoje, rapidinho, né? O outro ponto da apostilha, o melhor é que dois sejam um. A gente não vai ler esse texto, né, mas lá em Eclesiastes 4, 9 a 12, Salomão diz, é melhor serem dois do que um. E olha que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Se ele disse que é melhor ser dois do que um, ele tem razão, ele provou. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que tiver só, porque caindo, quem o levantará? Se dois estiverem com frio, um aquece o outro, né? Mas se tiver só um, como se aquentará? Aí eu lembro lá da tribo lá, como é que é? Lá daquele desafio lá, né? O desafio lá, largados e pelados, né? Vamos para lugares frios. Mas os dois se aquecem. Então, o ganho tem mais significado, o fracasso nunca é total, o frio não os vencerá, os inimigos não irão vencê-los, porque eles se juntam, os dois irmãos. Quando a gente é frustrado lá fora, a gente está com um problema, e chega em casa, tem um marido acolhedor, uma esposa acolhedora, que bom, tem alguém que me apoia, tem alguém que me ama, tem alguém que me compreende, tem alguém que me levanta. Sim ou não? Quantos já precisaram disso? Eu aqui tantas vezes, né? Alguém que a gente está lá, né? A gente está cansado, a gente está ferido, a gente está para baixo. Aí chega em casa, a mulher fortalece, o homem fortalece, né? A gente está com uma autoestima bem baixa, né? E o outro lá levanta a cabeça, né? A gente vai conseguir. Então, um ajuda o outro, é melhor serem dois do que um. Às vezes eu penso assim, poxa, se eu não tivesse casado, como é que eu seria hoje, né? Irmãos, que eu sou cabeça dura. Não é à toa que meu nome é Tomé. Iranildo Tomé. Eu sou cabeça dura, mas eu sou mesmo. Eu sou, como é que é, Iranildo? Eu sou opinioso, né? Então, assim, muita coisa no meu caráter foi aperfeiçoado no casamento. Muita coisa. Então, a gente sozinho, irmão, homem sozinho não presta não, queridos. Eu tenho um primo, que ele é crente também agora, né? Mas ele nunca casou. A gente não deixa nada, nem o nome não deixa. O meu nome já está na Ayla Tomé, né? Ali já. No Yuri, no Ítalo, no Ian, na Neta, nas minhas noras. Então a gente deixa um nome, uma descendência. Um homem sozinho, irmãos, é ruim, viu? Não tem nada, não cresce, não cria, não amadurece, não forma, né? Uma família, uma casa. Então, o casamento é projeto de Deus, é melhor ser dois do que um. Se você está solteiro, irmãos, procure casar, né? Em Deus, né? Em Deus. Agora, um penúltimo tópico, eu acho que aqui é o penúltimo, quase o penúltimo tópico, é sobre a queda da família. No capítulo 3 de Gênesis, lemos a respeito da queda da família. Os princípios que encontramos lá são os mesmos que ainda vemos atacando os casamentos de hoje. Vamos lá do começo. Vamos dizer juntos? Homem. Sim ou não? Quando Eva foi tentada, ela estava sozinha. Onde é que estava Adão? Não sei. Pois é, cuidando do jardim, Eva estava longe, né? Estava em outra parte do jardim. E aí veio Satanás e disse, é assim que Deus disse?
Você não pode comer de toda a árvore do jardim? Não, não foi assim. Pode comer de tudo, menos essa aqui. Então, Satanás começa a lançar dúvidas na mente de Eva. Ela come o fruto, dá para o marido come também. E ambos pecam contra Deus e caem do estado de santidade, de graça, né? O estado que Deus havia criado. Segundo tópico, a ordem divina foi invertida. Qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva? Não, né, coma do fruto proibido. E Satanás tentou Eva querendo inverter aquilo que Deus falou. Disse, olha, Deus, na verdade, ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, né? Deus ele tem um ciúminho de vocês, Ele quer ser sozinho lá. Mas se você comer, você vai ficar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Por enquanto, Adão e Eva só conheciam o bem, eles não conheciam o mal. Eles tinham livre-arbítrio para conhecer o bem e conhecer o mal. Mas eles poderiam não usar o livre-arbítrio. E a árvore foi um teste de Deus, né? Que eu já vi um pastor falando, né? Por que Deus colocou a árvore no jardim? Porque, queridos, como é que Adão e Eva iam ser livres se eles não tinham oportunidade de pecar? É muito fácil, né? Você dizer, meu filho, a mamãe vai sair, mas você não vai provar desse bolo que eu fiz, bota o bolo em cima da mesa e amarra o menino. O menino não consegue, ele está amarrado, ele não consegue desobedecer. Então, a mesma coisa que Deus, criando Adão e Eva, tinha dito para eles. Então, a árvore foi uma prova de que eles poderiam dizer sim ou não. E eles disseram sim, né? Sim ao pecado, sim à desobediência. Então, eles tinham que ter uma maneira de provar o que eles queriam. Então, a ordem de Deus foi invertida. Nos casamentos também. Por isso que está em conflitos. Terceiro, Deus... Quem foi o primeiro ali? Exatamente. A Bíblia fala de 3 concupiscências. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que estavam presentes na mente de Eva. Que não estavam na de Jesus, porque como Eva foi tentada, Adão e Eva foram tentados nos olhos, na carne, na soberba da vida, Jesus também foi tentado nas 3 áreas. Só que Adão e Eva caíram e Jesus venceu a tentação lá no deserto. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, lança-te daqui embaixo. E a outra tentação, manda que essas pedras se transformem em pães, né? As 3 áreas que Satanás foi tentado. Então Deus deixou de ser o primeiro, só que para Jesus não. Deus foi o primeiro, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Próximo, 4, esconderam o pecado. Eles pecaram e esconderam o pecado, esconderam de Deus, esconderam um do outro. Depois, esconderam-se de quem? De Deus, fizeram folhas de figueira para se esconder de Deus. Depois, projetaram a culpa no outro. A mulher que me deste, né? Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente, e a maldição veio na família. E, em último lugar, não assumiram a responsabilidade, jogaram para o outro, né? Agora, esses 2 últimos tópicos aí são muito comuns. Por que acontecem essas brigas no casamento? Que a gente está colocando a culpa no outro. Que a gente nunca quer assumir a culpa, é sempre ela errada. É sempre ele o errado. Né? Pastor Jaime Kemp falou que a gente usa 2 palavras quando a gente briga. Irmãos, essas 2 aí, nunca e sempre. Mas você nunca faz isso direito, mas você sempre faz dessa forma. Preste atenção que as brigas a gente sempre usa essas 2 palavras. Nunca e sempre. Você nunca faz. Bem, não é que a pessoa nunca faz. Uma vez ela fez, né? E não é sempre que ela faz aquilo. Alguma vez ela não fez também, mas você está generalizando. Você nunca faz isso, você sempre faz assim. Então, 2 palavras que a gente precisa se policiar. Que a gente fica jogando a culpa para o outro, né? A mulher que me deste. Adão jogou a culpa em quem? Em Deus, né? Porque foi Deus quem tinha dado Eva. A mulher que tu me deste. É assim que a gente faz. Senhor, o casamento não é bom. Quantas pessoas têm uma experiência negativa no casamento?
se divorciam e jogam a culpa em quem? Em Deus, como se Deus fosse o culpado. Mas nós não conseguimos viver com o outro. Queridos, a questão é que viver com sexo oposto, com outra pessoa, não precisa ser nem oposto, não. Viver com outra pessoa é difícil, irmãos. No seminário, a gente morava em grupo, mas era briga todo dia lá. Né, que a gente alugou, o seminário que a gente fez não tinha hospedagem, e a gente morou 5 homens juntos durante 4 anos. Ixi, a gente brigava, e às vezes nos tapa também. Né? Um monte de seminarista brigando. Mas isso no começo, depois a gente se ajustou. É porque convivência, irmãos, é complicado. Porque as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas agem diferente. Os conceitos delas são diferentes, como o pastor Luciano Subirá falou, né, numa mensagem dele aí, que diz que no início do casamento, ele guardava o vinagre no armário ou na geladeira, e a mulher guardava no armário. Ele tirava e botava na geladeira, a mulher tirava da geladeira e botava no armário o vinagre, porque a mãe dela guardava no armário, porque a mãe dele guardava na geladeira. Então, são conceitos e coisas do dia a dia que é diferente. Né? Será que casamento, os dois são igualzinhos, dá certo? Tudo igualzinho. Irmãos, tem que ser diferente. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Então, a gente tem que aprender a conviver. E esses princípios são importantes, né? Então, não jogue a culpa na sua mulher, não jogue a culpa no seu marido. E aí o casamento, esse é o penúltimo ponto, a corrupção do casamento. O resultado da queda foi que, da unidade do espírito, alma e corpo, restou apenas a unidade do corpo. Só sexo, só física. A unidade espiritual, intelectual, emocional, acabou. A unidade física é importante, mas insuficiente para trazer plena realização. A partir do capítulo 4 de Gênesis, vemos o surgimento da poligamia, com Lameque e suas 2 mulheres. Lembra lá? O princípio era os 2 se tornarem uma só carne, mas com a poligamia, o casamento se tornou apenas uma satisfação dos desejos sexuais do homem. Da poligamia vieram as concubinas e, por fim, o divórcio. Tudo isso foi consequência do pecado e não estava no plano original de Deus. Irmãos, quando o homem casa, sabe o que ele quer? É só sexo. Na cabeça do homem é só sexo. Que morava lá, os 5 homens lá, tudo seminarista, né? Mas a gente só falava em sexo, assim, e outras coisas, né? Mas falava muito em sexo, que o homem fala muito, especialmente solteiro, fala muito em sexo. Então, para ele, casamento é sexo. Só que ele esquece essas unidades, unidade espiritual, unidade emocional, esquece tudo isso. Então, é preciso ter uma certa maturidade cristã para você casar. Eu sei que tem aqui gente ainda que não casou, né? Tem alguns noivos por aí. Então, a gente precisa ter maturidade para a gente casar. E, então, depois de lá de Lameque, que a poligamia foi algo muito natural na cultura, veja a maldição. O capítulo 6 de Gênesis diz que o pecado se multiplicou sobre a terra, porque toda a intenção do coração do homem era má. E isso pesou no coração de Deus. E Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou o coração. E aí Deus manda o dilúvio, mas tem misericórdia de Noé. E aí Deus forma outra família, né? Para dela vir o Messias. Glória a Deus. Mas para terminar, a salvação do casamento. Jesus veio para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento original do homem com Deus. Só em Cristo podemos receber tudo o que Deus tem para o casamento, porque Ele é o único que comprou de volta aquilo que foi perdido através da queda de Adão e Eva. Sem Jesus, o casamento não passa de uma imitação daquilo que Deus deseja. Não podemos nos contentar com as imitações de casamento atuais, mas buscar a vontade original de Deus. Isso é ser sensível ao coração do Pai. Amém? Então, Jesus pode fazer com que o nosso casamento dê certo. Jesus pode fazer isso. Com que essa unidade seja restaurada. Eu sei que aqui, queridos, a gente tem aqui, né, gente, ninguém conhece os corações, mas eu sei que tem casais em dificuldade, casais que estão passando crise no casamento. Nós passamos muitas crises, a crise de 5 anos, a crise dos 10 anos, a crise de 12 anos, a crise dos 15 anos, a crise, sei lá, tantas, não, 30 foi? Não, 30 eu não lembro não.
Mas nós estamos juntos, ó. Aos trancos e barrancos, estamos aqui. Porque o que Deus ajuntou, o homem não separe. Mas o nosso casamento é bom, é abençoado por Deus. Lógico, irmãos, todos nós temos conflitos. Somos humanos, né? Quem aqui é perfeito aí? Levanta a mão aí. Não tem perfeito, só Jesus. E Ele pode restaurar a nossa unidade. Amém? Fique em pé aí. Estamos no ano da transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, falamos aqui assim, princípios da apostila, do material, que eu gosto de seguir assim a coisa na risca, né? Vocês sabem aí. Mas assim, a gente falou aqui de muita coisa, muitos princípios. E eu queria que você pudesse refletir o seu casamento, né? Eu digo para você, com a nossa experiência de 33 anos, a gente precisa casar. E quem já casou aí, continua, irmão. Continua. Sabe por quê? A gente sempre acha que, como é que é? A gente falou isso, né? Que a grama do vizinho é mais verde. Eita, aquela mulher ali, oh Jesus, se eu tivesse casado com aquela mulher. Ou se eu tivesse casado com aquele homem ali, que é paciente. Irmãos, o homem que você casou é o homem que Deus tinha para você. A mulher que você casou é a mulher que Deus tinha para você. Não tem jeito, não. Né? É essa pessoa, é essa aí mesmo. É essa aí mesmo. Ó, tem uma pesquisa que diz assim, que quando a gente casa e separa, a gente tem menos probabilidade de dar certo. Tem exceções, mas de acordo com uma pesquisa feita, a probabilidade de dar certo, porque a gente faz assim, poxa, se eu tivesse casado com outra pessoa não tem um problema da sua ex-mulher, mas tem outro problema. Nem o marido tem outro. Então a gente nunca vai ser perfeito. Então, se eu nunca vou encontrar ninguém perfeito, então permaneça aí com a sua esposa, com o seu marido, né? Porque o divórcio traz tantos problemas, né? Tantas aflições para o casamento, para a família. Então, Deus quer que o seu casamento cumpra o propósito dele. E o propósito dele é glorificar o nome dele nas nações, né? Seus filhos, na sua família, sua vida. Queria que você pudesse rever isso. Então, a tarefa da semana você vai compartilhar com o seu cônjuge, ou escrito, ou oralmente, o que é que mudou na sua vida, né? Qual o propósito que você entende que Deus está realizando a partir do seu casamento? Tá bom? Amém? Vamos orar? Pegue aí na mão do seu cônjuge, né? Na mão da sua esposa, seu marido, seu noivo, sua noiva, vamos estar orando juntos. Tem que orar. Amado Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Oportunidade, Senhor, da Tua palavra. Que tudo, Senhor, que foi descrito aqui, que não vem, Senhor, de coração humano, que não vem, Senhor, de experiência humana, mas vem, Senhor, da Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra, Senhor, é a nossa bússola. Senhor, independente, Senhor, dos conceitos sociais, que nós somos bombardeados de dia e de noite, Senhor, independente, Senhor, desses conceitos, nós decidimos em Cristo Jesus ficar, Senhor, com a Tua palavra, ficar, Senhor, com as Tuas ordenanças, ficar, Senhor, com a Tua direção, para nós, ó Pai, enquanto casais, enquanto família, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor seja, ó Pai, o Senhor verdadeiramente da nossa união, ó Pai, porque se o Senhor for conosco, ó Pai, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, que cada casal aqui presente, ó Pai, possa, Senhor, se debruçar, Senhor, na Tua palavra, possa se debruçar, Senhor, na Tua intimidade, amado Senhor, porque, Senhor, é nas palavras que vêm da Tua boca, que vem do Teu trono, é que nós encontramos solução. Nós não encontramos solução, Senhor, nos conselhos vãos deste mundo mau. Nós encontramos solução, Senhor, na fonte verdadeira, que é o Senhor. Senhor, nós profetizamos aqui neste lugar, que, Senhor, aqui, ó Pai, a cada momento de vida, Senhor, nós vamos ter, Senhor, aqui
homens e mulheres que decidiram em Ti se amarem, que decidiram em Ti abrir mão, Senhor, muitas vezes do próprio eu, para que, Senhor, a Tua palavra se cumpra e porque a geração seja abençoada, porque através de um casal que entende aquilo que o Senhor fez, ó Pai, quando uniu homem e mulher e que colocou ali o propósito, ó Pai, ali, Senhor, não é só aquele casal, mas é a primeira geração, a segunda geração, a terceira gerações, até a sétima geração será abençoada para a glória do Senhor. E nós profetizamos aqui que a nossa geração, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, irão, Senhor, na contramão deste mundo mal, e eles irão ser homens e mulheres, ó Pai, que irão casar, irão encontrar, Senhor, a sua outra metade, para Te glorificar, Senhor, em família, porque família vem de Ti. A família, Senhor, não é ideia humana, mas vem de Ti e é Tua ideia. E nós estamos aqui para cumpri-la, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.